Olá, pessoal! Hoje vamos estudar monômios. Monômio é toda expressão algébrica inteira representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis. Assim, são monômios. Vejam, apenas número, só a variável, uma multiplicação de variáveis, uma multiplicação de número e variável, olha, número e variável, ou aqui outro é apenas só o número também. Não será monômio quando tiver variáveis no denominador. Por exemplo, A dividido por B. Isto não é monômio. Por quê? Porque assim ela é uma expressão algébrica fracionária e não inteira, pois tem variável no denominador, tá bom? Então, assim, não será monômio. Em um monômio, as letras só devem apresentar expoentes naturais. Então, por exemplo, se eu tiver uma incógnita dentro do radical, também não será monômio, tá? Porque isso é a mesma coisa que y elevado a meio, porque a operação inversa, né, da radiciação é a potenciação. Aí vocês não vão ter um expoente natural, tá? Aqui nessa potência. Então, se tiver dentro incógnita incógnita, tá? Uma variável dentro do radical não será monômio. Diferente, né? Diferente aqui que nós temos um número, tá? Então, ficam atentos a isso. Partes de um monômio. Geralmente, um monômio é formado por duas partes, um número chamado coeficiente e uma variável ou multiplicação de variáveis chamada de parte literal. Então, veja, o 3 é o coeficiente desse monômio e o x, que é a variável, é a parte literal. Olha, coeficiente é o número que está à frente e a parte literal é a multiplicação aqui das variáveis. Então, seria tudo isso a parte literal, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos aqui, te retirando o coeficiente e a parte literal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos identificar o coeficiente e a parte literal de cada monômio a seguir. Então, primeiro, quem que vai ser o coeficiente? Pessoal, nem sempre, né, vai ter um número aqui na frente. Quando não tem um número aqui na frente da parte literal, é a mesma coisa que tivesse o número 1. Já expliquei isso para vocês em equação do primeiro grau. Então, o coeficiente, né, desse monômio seria menos 1. É porque o 1 é elemento neutro da multiplicação, então não tem necessidade de ficar aparecendo aqui na frente, tá bom? Parte literal, então seria A vezes B vezes C ao quadrado, seria a parte literal. Próximo exemplo. Quem que seria o coeficiente? Novamente, ó, não tem um número ali na frente, mas é a mesma coisa que tivesse o número 1. Então, nós teríamos uma fração aqui, mas é um número mesmo assim, tá? Então, o coeficiente seria 1/3. Qual que seria a parte literal? As variáveis, então seria x ao quadrado, y. Próximo exemplo. Menos 18. Quem que é o coeficiente? É o número, né? Então, menos 18. Qual que é a parte literal? Neste exemplo, não temos as variáveis, então, parte literal não tem, ok? Observação. Quando o coeficiente de um monômio é zero, que é essa situação, o monômio é chamado monômio nulo. Por quê? Se você tem zero na frente multiplicando a variável, 0 vezes x vai dar zero. Então, o monômio será nulo. Grau de um monômio.
O grau de um monômio não nulo é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. Exemplos. Então, vamos lá. 6x ao quadrado y à quinta potência é do sétimo grau. Por quê? Eu pego os valores dos expoentes, né? Dos números aqui. Quem que está o expoente do x? 2. E o expoente do y, 5. E somo esses valores. 2 mais 5, 7. Por isso, ele é do sétimo grau. Tá bom? Outro exemplo. Vou pegar aqui a parte literal e vou somar os expoentes. Aqui não tem número, mas é a mesma coisa que tivesse o 1. Por favor, hein, gente? Não vão confundir e achar que é 0 ali. É 1. Quando não tem expoente, é a mesma coisa que está escrito 1 ali. Então, eu somaria 1 mais 1, que daria 2. Por isso, esse monômio é do segundo grau. Outro exemplo. 5,1 y elevado à sexta potência. É do sexto grau. Eu não tenho, né, no caso aqui, outra variável para somar. Eu só tenho o 6 mesmo. Então, ele é do sexto grau. 10. Cadê a parte literal? Não tem, mas ele não deixa de ser um monômio, tá bom? Mas como ele não tem minha parte literal, para a gente somar, ele é do grau 0, tá bom? O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma letra de sua parte literal. Exemplo, veja, nós temos aqui o monômio 7x ao quadrado y elevado ao cubo. Nós podemos achar em relação a x, ó, qual que vai ser o grau desse monômio em relação a x, a variável x. Nós não temos o número 2? Olha, temos o número 2 na variável x, certo? Então, vai ser do segundo grau, tá bom? Em relação a x, então, qual que é o grau? Qual é o grau desse monômio x, 7x ao quadrado y ao cubo em relação à variável y? Então, agora, quem é o expoente de y? 3. Então, em relação à variável y, é do terceiro grau. Certo, pessoal? Dúvidas? Me chamem nos horários das minhas aulas. Espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus. Beijos!